A palavra hoje é muito empobrecida, né? Muito deteriorada do ponto de vista de uma eficácia política. Ela é muito mais um instrumento de comunicação no sentido utilitário da palavra mesmo, né? Não tem outra acepção. E por isso, então, esse desgaste da palavra faz com que ela se preste a várias coisas, né? Há uma retórica da persuasão, do convencimento, da demagogia, do engano, não é? E isso faz com que haja uma desconfiança da palavra, não é? E a desconfiança da palavra, quer dizer, aquilo que tira da palavra da sua eficácia política, coloca de volta, então, a violência como possibilidade de preencher esse vazio. Preencher um vazio que o diálogo já não preenche mais. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós. Nessa série nós vamos tentar descobrir quem os filósofos acham que nós, humanos, somos. Eu sou Celso Loduca e hoje aqui comigo o professor e doutor em filosofia Franklin Leopoldo e Silva. Boa noite, Franklin. Boa noite. Quem é você? Eu sou principalmente um professor. Durante 40 anos eu já dou aula de filosofia e sempre me identifiquei principalmente como professor, né? No trabalho universitário existe muita a relação entre o professor e o pesquisador, né? Que a pesquisa é importante, né? Eu não julgo que se deva escolher entre isso, mas a minha identificação é principalmente como professor. Meus estudos, minhas pesquisas, o que eu escrevi, tudo isso nasceu na sala de aula e foi feito em função das aulas, não é? Portanto, eu me considero muito mais um professor de filosofia do que propriamente um pesquisador da área. Quando se diz pesquisador da área, quer dizer filósofo. Quando a pessoa se define como filósofo, como um pensador da condição humana e tal, você não se sente assim? Não precisa chegar a ser filósofo para ser um pesquisador, não é? Ou seja, supondo que é uma área a ser estudada, a ser investigada, não é? Então, o investigador é aquele que se especializa, que aprofunda alguma coisa, que produz algum trabalho original, não é? Sobre a sua matéria, não é? Eu julgo que eu nunca cheguei a fazer isso e nem me preocupei muito com isso, não é? Porque a minha principal atividade foi sempre a aula, né? Como eu passei minha vida toda na universidade, né? Eu sempre achei que escola e universidade existe em função do aluno, né? Então eu sempre coloquei, antes de mais nada, as aulas, que nem sempre coincidem com uma investigação especializada, né? Em muitas áreas, inclusive, há esse divórcio, né? Você não pode dar aula sobre o que você faz como pesquisador, por uma série de razões, né? Na filosofia, nem tanto. Isso não é uma injunção importante. Mas, mesmo assim, eu sempre preferi, né, na escolha dos temas, das aulas e dos cursos, né, sempre preferi privilegiar aquilo que eu acho que é mais útil, né, para os alunos do que aquilo que me interessaria do ponto de vista de carreira ou pessoalmente e assim por diante. Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Então eu vou usar você aqui, não então como o filósofo ou o pensador, mas como professor de filosofia, e eu sei que você tem um curso, uma aula, ou alguma coisa assim, que fala sobre o autoconhecimento e o conhecimento, a ideia de que a gente busca o conhecimento da gente mesmo. Como o nosso programa é Quem Somos Nós, ou seja, é tentar a gente se conhecer, eu gostaria que você começasse a falar de onde você acha que nasce então essa vontade. Por que a gente está se perguntando isso? Sim, então, eu realmente já dei aqui, acho que por 3 vezes, um curso com esse tema, o conhecimento de si. E desse curso nasceu um pequeno livro, né, que também está publicado, com esse mesmo título, o conhecimento de si. O que eu procurei fazer nesse curso é o que eu faço em todos os outros, né? Quer dizer, escolhi alguns autores que eu considero importantes e estratégicos e que têm uma relação muito estreita com esse tema, né? E procurar, então, mostrar como esse tema se desenvolveu ao longo da história da filosofia, como ele foi abordado por esses autores, né? E que conclusão se pode tirar acerca da pertinência disso, né, a cada um de nós. Então vamos lá, vamos fazer um mini curso no rádio. Então, como que nasceu isso, então? Como que nasceu essa coisa? Desde sempre a gente se pergunta por isso, como que é isso? Como é que...
É uma pergunta importante porque aquele que é considerado uma espécie de patrono dos filósofos, não é? Que é o Sócrates, ele se dedicou a isso. Não é? O emblema do pensamento de Sócrates é conhece-te a ti mesmo, uma coisa que ele cultivou durante a vida toda e costumava disse isso, né, no seu próprio julgamento, que uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Né? Então o conhecimento de si, o cuidado de si, que não é uma coisa narcisista, não é uma coisa individualista. Você cuida tanto melhor de si, quanto melhor você cuidar dos outros também. Não é? No caso de Sócrates, isso era natural, porque ele vivia numa sociedade democrática, uma comunidade política. Não é? Depois os tempos foram mudando e para nós isso já não é tão simples. Não é? Mas eu procuro, elencando, não é, alguns autores que vieram depois do Sócrates, como o Santo Agostinho, o Descartes, o Kant, o Sartre, né, que são as personagens, né, que comparecem nesse curso, eu procuro mostrar que o tema permanece. E, de jeitos diferentes. Mudando a história, mudando a época, não é? A pergunta é respondida de diversas maneiras, né? Porque uma das características da filosofia é essa, né? As perguntas se mantêm e as respostas variam conforme as épocas, né? Então, essa pergunta é muito importante, até a contemporaneidade ela é sempre feita, sempre repetida, né? Então, eu procuro mostrar esse percurso, não é? Temático, e também fazer com que as pessoas vejam que uma coisa assim tão repetida, tão reiterada, né? Certamente é importante também para cada um de nós, né? Hoje, exatamente. Que é o que a gente tenta fazer aqui nesse programa, de alguma maneira procurando conversar com pessoas de várias especialidades e tal. Uhum. Vamos voltar lá, a gente está no Sócrates, né? Sim. Tá certo? Uhum. Você já chegou agora, é meio rápido. Vamos ficar lá. Então, ok, conhece a ti mesmo, ele tinha uma visão específica disso. Já o Platão, por exemplo, tinha uma visão diferente. Então, vamos tentar ir caminhando no tempo mais devagar. Pois não. Antes de chegar à religião também, o Santo Agostinho e tal. Uhum. Então, o que caracteriza principalmente a filosofia do Sócrates, através dessa pergunta, né, sobre o conhecimento de si, é a filosofia vista como um modo de vida. Né? O Sócrates, certamente, pelo que nós sabemos dele, através do Platão, né, não concebia que se pudesse ter uma preocupação filosófica que não fosse, ao mesmo tempo, uma preocupação com a vida. Com uma atitude com a vida, e não individual só e coletiva. Mental. Exatamente. Quer dizer, ele viveu justamente pregando isso, né? Quer dizer, o exame filosófico é sempre um exame de si. Né? E se cada um fizer um exame de si, a coletividade certamente será aprimorada politicamente, eticamente. Né? Então, do ponto de vista da história da ética, né, o Sócrates é um fundador, né? Porque ele colocou esse problema e de uma maneira muito ampla, não é? Como eu já disse, não só do ponto de vista do individualismo, da preocupação consigo mesmo, né? Mas também de uma forma mais ampla, né? Uma forma ética e de uma forma política, comunitária. Né? Ou seja, ele viveu numa época em que não existia o indivíduo sem a comunidade, nem a comunidade sem o indivíduo. As duas coisas eram perfeitamente entrosadas. Né? Mas hoje é diferente. Hoje é bem diferente. Hoje o indivíduo vive sem comunidade? O indivíduo vive como se a comunidade não existisse e, na verdade, ele se serve da comunidade para seus fins e seus interesses. Né? O que era uma coisa assim bastante difícil. Era uma aberração isso lá atrás. Seria até, digamos assim, não digo só no caso do Sócrates, mas diria que até a Idade Média, a civilização cristã, né? Isso seria uma coisa bastante difícil de você explicar ao indivíduo, né? Que ele pode ter interesses que, por exemplo, se opõem aos demais, né? E se opõem completamente, e portanto ele ficaria na posição de ter que escolher muitas vezes, né? Ou os outros ou ele, né? Isso foi uma coisa que... E se escolhesse ele seria morto ou provavelmente crucificado. Eu diria que seria muito difícil ele entender essa escolha e entender que, principalmente, que ele poderia fazê-la dessa forma. Né? Não se sentia no direito de se colocar individualmente. A própria história de vida do indivíduo nessas épocas não o levava a pensar desse jeito. Não é? Então, por isso que havia justamente isso que chamam de relação orgânica, né? O indivíduo era organicamente ligado, né, aos outros e à sua comunidade. Não quer dizer que ele não fosse um indivíduo, não fosse singular, não tivesse as suas prerrogativas, né? Mas isso era perfeitamente combinado, né, com
a coletividade, ou seja, a ética e a política, né, faziam parte de uma vida, né, e por isso essa vida era vista pelos filósofos como uma vida filosófica, né, o pensar, o falar e o fazer. Quem somos nós? Com Celso Loduca. E que depois se separou. Depois isso foi se separando. Pensar de falar e pensar, falar de fazer, não é isso? Sim, sim. Então, como é que foi esse processo, quando a gente foi fragmentando as coisas que a gente gostaria de, ou pelo menos me parece que a gente não deveria ter fragmentado, sei lá. Claro, mas então, o pensamento, historicamente se desenvolvendo, né, houve um ponto em que as condições políticas do advento do capitalismo e da civilização moderna, né, em certo sentido, fizeram com que o indivíduo assumisse um lugar de destaque. O indivíduo no ponto de vista social. E, correspondentemente a esse indivíduo do ponto de vista social, também na filosofia, apareceu então essa figura que nós chamamos de o sujeito, né? Que é então a personagem principal da filosofia moderna, inaugurada por Descartes, onde esse sujeito tem toda a prerrogativa, né? É o centro, né, do conhecimento, da ética, é o centro do mundo, é o centro do pensamento. A partir daí, então, esse indivíduo e esse sujeito, eles foram então se destacando a tal ponto que foi havendo cada vez mais então uma separação, né, entre o indivíduo e a comunidade, entre o eu e os outros, né? Tanto é que um dos problemas mais cruciais da filosofia moderna é justamente o reconhecimento do outro, né? Porque essa prerrogativa do sujeito, o fato de ele se colocar como centro e de ser a coisa mais importante que há para ser conhecida, porque nada será conhecido sem ele, né, o fez então tomar essa importância, né? E colocou como objeto, é isso? E não o como risco, outro sujeito. Pelo menos o risco, né? Ou seja, o risco de que, ao me reconhecer como sujeito e não podendo transferir para o outro essa minha prerrogativa, né, de ser eu, né, então o outro tende a tornar-se objeto. Não digo que isso sempre aconteça, mas há uma tendência do ponto de vista do pensamento teórico e também do ponto de vista social, né, mas na vida real, de usar os outros como um instrumento da sua própria, vou chamar de felicidade, entre aspas, que é uma conversa complicada a história da felicidade, mas assim, os outros passam a ser objeto da minha satisfação. Isso, porque surgiu um paradoxo, não é? Quer dizer, o paradoxo da filosofia moderna é exatamente esse, dito assim de forma óbvia, né? Eu sou eu e o outro é o outro. Eu nunca vou poder reconhecer o outro da mesma maneira que eu me reconheço. Então é claro que eu vou estar sempre em primeiro lugar, né? E o outro vai existir por referência a mim. Daí vem essa possibilidade de usá-lo, de objetivá-lo, etc. Então, mas aí tem um salto ali que também a gente criou o conceito de igualdade entre individualidades, não é isso? Isso é também um outro paradoxo, né? Quer dizer, a filosofia, a época moderna, a época das grandes revoluções, que justamente pretenderam extinguir aquele clima de desigualdade, de diferença entre nobres e plebeus, que foi a Revolução Americana e a Revolução Francesa, principalmente no século XVIII. Antes disso, as pessoas viam as desigualdades como naturais. Como naturais. Então, esses princípios surgiram para que justamente se viesse a deixar de lado essas convenções, quer dizer, denunciar essa igualdade natural como uma convenção, como uma coisa imposta, né? E admitir, então, que por nascimento, por natureza, né, todos os indivíduos são iguais, né? Mas como isso foi feito num clima já de um desenvolvimento das potencialidades da competição, que é o clima do capitalismo moderno, né, esse reconhecimento da igualdade como princípio nunca se refletiu numa prática efetiva da igualdade, né? Então, já na Revolução Americana e na Revolução Francesa, você tem de imediato, né, as desigualdades dos iguais. Desde o princípio, não foi uma coisa progressiva, desde o princípio, né? Que ao reconhecer na Constituição, nos documentos oficiais e proclamar como princípio, né, que todos são iguais, na verdade isso nunca foi absorvido como prática, né? Nem pelas classes que acabaram por ser dominantes e nem pelas aquelas que ficaram também como dominadas, né? Ou seja, a igualdade que antes era vista como natural,
ela foi substituída por uma desigualdade política, não é? E essa desigualdade política ela foi naturalizada. Quer dizer, ela foi imposta como sendo alguma coisa inexorável. Se não é assim por natureza, digamos, né? Pelo menos é preciso que haja na organização da sociedade, né, essas diferenças. E isso então foi absorvido como alguma coisa que é parte da organização do mundo, né? Mas voltou a ser, né? Porque pelo que eu entendi, você falou assim, antes a gente se achava desigual, não é isso? Uhum. E depois se criou o conceito de igual, mas Sim. que na hora de implantá-lo se transformou em desigual. Sim. Não é isso? Sim. Então, ou seja, a gente sempre foi desigual e tratou os outros de uma maneira desigual. Certo. É assim que funciona. Na verdade, o que acontecia quando a gente fala, por exemplo, da antiguidade, né, dos gregos, em que havia uma absoluta igualdade entre os cidadãos, mas muitos outros eram excluídos dessa categoria. Né? Mulheres, escravos, adolescentes, estrangeiros, artesãos, não é? Ou seja, na verdade, do ponto de vista numérico, a maior parte da população. Mas o que é admirável ali desse ponto de vista, apesar dessas condições, é o princípio da igualdade, né, entre os cidadãos, que tinha um intuito muito específico, por experiência mesma histórica dos gregos, né? É o fato de que a igualdade, o reconhecimento do outro como igual, como tendo o direito a me contradizer e a discutir e a expor a opinião dele, o reconhecimento disto afasta a violência. Né? É fato isso? Ou uma construção nossa também? Não, isso foi realmente alguma coisa que, durante o curto período em que houve uma democracia, né, em Atenas, por exemplo, isso aconteceu. Ou seja, eles tinham aquela concepção. A violência se faz fora dos muros da cidade, contra o inimigo. Né? Agora, na cidade, entre os cidadãos, você não pode ter outra arma que venha a vencer o outro, a não ser a palavra. Né? E a palavra, então, usada democraticamente, com igual direito por todos. Não é? Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Tentar transportar para agora, vou dar agora um pulo assim, porque você colocou um conceito, a discussão impede a violência. Tentando resumir o assunto. Como é que você vê isso hoje em dia? Hoje em dia, como nós não temos mais essa ideia nítida de igualdade e de isonomia entre os cidadãos, porque para isso é preciso que houvesse alguma coisa que lá era comum, óbvia, e que para nós já é uma coisa meio difícil de reconstituir, que é um espaço público onde a palavra ocupa o lugar que poderia ser ocupado pela violência, e que na verdade já tinha sido na história deles. A experiência da violência que os levou a colocar essa constituição da cidade, né, essa constituição política, como alguma coisa que os salvaria da violência, que acabaria sendo por um aniquilamento total. Não temos conseguido muito isso, como humanidade, vamos dizer assim, não está indo muito bem. Agora, o espaço em que isso se dá desapareceu, né? O espaço público. É mesmo, né? Eles lá quebravam pau praça. Lá com Esparta, que não sei o quê. Mas então, com os outros, fora dos muros. As cidades gregas guerreavam-se entre si, né? E com os bárbaros, com os persas e tal. Mas o princípio era esse, né? Se houver alguma dissensão dentro da cidade, ela será resolvida pela palavra, por causa da terrível experiência das guerras civis, né? Então, agora, com o inimigo, que é considerado por natureza um desigual, um outro, né? Aí você pode aplicar a violência, né? Agora, esse espaço da cidade, que é o espaço da igualdade, ele foi se deteriorando com o tempo, né? E a partir daí, então, diversas formas de constituição da autoridade, né, fizeram com que ele fosse desaparecendo, né? E então esse espaço também passou a ser, mesmo no interior da cidade, ocupado pela violência, uma vez que a palavra deixou de ter aquela eficácia que ela tinha, né? De novo, trazendo para hoje, então, eficácia zero, se a gente tiver que considerar o grau de violência que a gente vive, quer dizer, a palavra hoje não serve para nada. A palavra hoje é muito empobrecida, né? Muito deteriorada do ponto de vista de uma eficácia política. Ela é muito mais um instrumento de comunicação no sentido utilitário da palavra mesmo, né? Não tem outra acepção.
E por isso, então, esse desgaste da palavra faz com que ela se preste a várias coisas, né? Há uma retórica da persuasão, do convencimento, da demagogia, do engano, não é? E isso faz com que haja uma desconfiança da palavra, né? E a desconfiança da palavra, quer dizer, aquilo que tira da palavra da sua eficácia política, coloca de volta, então, a violência como possibilidade de preencher esse vazio. Preencher um vazio que o diálogo já não preenche mais. Nossa, eu fico meio assustado com isso, quando você fala assim. Porque parece que a gente está com uma dificuldade, não me parece que a gente vai conseguir recuperar esse poder da palavra. E também me parece o seguinte, será que a gente não está também idealizando como era lá atrás, achando que era melhor do que é de verdade e que talvez as coisas não fossem assim? É possível. Também no caso desses exemplos que eu estou dando da antiguidade, não é? Você tem aí um princípio, não é? Que evidentemente não funcionava perfeitamente. O próprio Sócrates, e depois dele o Platão, já viveram em época em que isso já estava em crise. Tanto é que o esforço do Sócrates era para reconstituir um clima de autenticidade da palavra, de autenticidade do conhecimento de si e dos outros, né? O que levaria a cidade a um certo equilíbrio, bem-estar, a tal felicidade, né? Almejada. Mas já, certamente, isso estava já em crise nesta época, né? Portanto, o tempo que isso durou, e por isso que nós, às vezes, temos a tendência de idealizar, né? Do ponto de vista histórico, foi muito curto, talvez menos de um século, né? E logo se deteriorou por razões várias, não é? E então a filosofia, como ética, que começa com Sócrates, se vê, ela já começa contra alguma coisa, quer dizer, contra esse clima que é já um clima de deterioração. Então, na verdade, é um ideal tudo isso, né? Isso não é? Não, ele vigorou. Ele vigorou durante curto período. E a gente vive até hoje buscando isso? E depois disso, então, a filosofia passou a viver um pouco dessa nostalgia, né? Então, os filósofos contemporâneos, né? Até os filósofos contemporâneos como Hegel e o próprio Marx, eles reclamam disso, né? Eles reclamam onde está o indivíduo concreto, aquele que participa da vida política da cidade. Onde ele está? Parece que ele não existe mais, porque as condições não permitem. Então, o que acontece com esse indivíduo que já não tem mais essa efetividade, né? Ele tornou-se abstrato, né? O Marx reclama disso, né? O indivíduo moderno é um indivíduo abstrato. Não se sabe muito bem onde ele está, o que ele faz, qual é a sua importância, além de ser uma unidade econômica, né? Fora isso, não se sabe bem a que vem esse indivíduo. E para que serve isso? E justamente numa época em que a individualidade foi valorizada, né? Que é um contrassenso. Na época também. moderna, é um paradoxo. Que você reforça de um lado, você dilui do outro. É uma contradição, com certeza. E que a gente continua vivendo. Porque a nossa civilização, a partir do século XVII, ela foi formada em torno do indivíduo, né? O liberalismo, né? O século XVII, John Locke e outros filósofos, né? Foram muito claros nisso. O indivíduo é a realidade essencial. Qualquer tipo de organização... No discurso, não é isso? Porque a prática então, no momento histórico que eles viviam, que ainda era a monarquia absoluta, alguma coisa que vigorava em vários países, né? É importante afirmar isso, né? Toda e qualquer organização social e política que não fosse fundada no indivíduo, ela seria inócua, não seria verdadeira. Inclusive, os indivíduos teriam o direito de subverter a ordem se eles se sentissem como não sendo o principal elo de ligação, né, social. E, no entanto, apesar disso, o indivíduo foi se tornando cada vez mais abstrato, né? Quer dizer, cada vez mais peça de um sistema, né? E, portanto, aquela singularidade, aquela individualidade, aquelas qualidades, né, que fariam o indivíduo brilhar, né, em desacordo com uma civilização onde ele não tinha, digamos assim, um lugar especial, ou se supunha que não, isso tudo acabou dando nessa contradição, né? Uma sociedade de indivíduos, mas ao mesmo tempo uma sociedade de massa. Uma sociedade onde todos deveriam ser singulares e ao mesmo tempo uma sociedade homogênea, né? Então, isso são as contradições que... E daí você lida muito bem com isso, você acha tranquilo?
Ó, digamos que eu não me desespero. Então você está sozinho. A gente sente isso, né, na prática, na vida de cada um, nos acontecimentos políticos, né? No mundo, no país. A gente sente que isso aí é uma causa importante de vários problemas, né? A dissociação da pessoa, do público, do indivíduo, do coletivo, etc. Esse caráter abstrato do indivíduo, ele é uma unidade quase numérica, né? E não é uma singularidade. Agora capaz me de ajuda a entender um pouco. Por que a gente faz isso repetidamente ao longo do tempo? Faz um discurso, mas o discurso é um e a prática é outra. Quer dizer, você com a tua experiência olhando, quer dizer, a gente sempre fala uma coisa, mas faz outra. Faz uma coisa, que é o que a gente está falando um pouco agora. Por que a gente repete isso? Porque por melhores que sejam as intenções daqueles que pretendem firmar um princípio, nem sempre a história faz com que esse princípio se efetive na prática, né? Quer dizer, há um drama entre as intenções históricas dos indivíduos e dos grupos e aquilo que realmente resulta dessas intenções, que ou é muito diferente ou às vezes até o contrário. Isso se deve, segundo os teóricos, né, da história, ao fato de que há uma contradição inerente mesmo, né, entre dentro os indivíduos, da gente. Na vida, né, dentro do indivíduo, com certeza, isso o Freud mostrou, né? Agora, do ponto de vista da sociabilidade, do ponto de vista da história, do ponto de vista da convivência social, essas contradições também aparecem, né? O que faz, por exemplo, com que a intenção de igualdade, que certamente existiria, pelo menos em parte, na Revolução Francesa, não tenha vingado, né? E que, por exemplo, a Revolução Americana já começou a proclamar a igualdade, né, com um grupo de fazendeiros escravocratas sentados em torno de uma mesa. É ali que foi proclamada a igualdade. Exatamente, né? uma igualdade. Então a contradição, ela sempre atravessou os acontecimentos, né? Por quê? Uma coisa é você tentar fazer alguma coisa, mas a história faz outra. O Sartre costumava dizer o seguinte: eu sou livre para fazer o que quiser. O problema é que o outro também é. Então esse choque, essas contradições, acabam dando uma resultante, né, que por fim não é aquilo que ninguém queria, não é? Agora é claro que a partir daí você tem uma situação histórica, não sei se se pode dizer triste, se você concebe a história como sendo assim, né, não há muito como qualificar de triste ou não. Você tem que entender e tentar tirar um sentido disso, né? Quer dizer, a história é feita por todos nós, mas ela não é como cada um de nós gostaria que fosse. Então, essa contradição nunca vai ser um jogo de vetores, eliminada. cada um puxa para o seu lado e sai uma coisa que ninguém imaginava. Que ninguém gostaria que fosse. Isso é viver. É constante. É isso? Mesmo na nossa vida particular, na história pessoal de cada um, isso já acontece, né? Bom, na minha acontece direto. Então, você não consegue passar das suas intenções a uma prática efetiva que corresponda exatamente, né? E na vida pessoal já é assim, né? Na vida familiar, etc., no convívio que você tem assim com os mais próximos, né? Que dirá então na história, né? Na história como um todo. Quem somos nós? Com Celso Loduca. Tá bom, quero voltar lá para trás que você pulou a parte do... Você pulou uma parte que a gente foi do Sócrates, Platão, a gente já veio parar aqui. Teve acho que uma coisa importante da maneira que a gente se compreende, que foi, no caso, importante para nós ocidentais, vamos falar assim, foi o cristianismo, né? Jesus e depois os filósofos do cristianismo, que introduziram um jeito diferente de olhar a gente, que você pulou esse pedacinho, eu acho que valia a pena a gente falar. Realmente, que você, entre a civilização grega e a civilização que nós vivemos, né, a moderna, houve então a tentativa de se fazer uma comunidade cristã. O cristianismo, ele é comunitário, ou pelo menos foi nos seus inícios. Então, algo que vale para a pequena comunidade da cidade grega, né, deveria valer para a cristandade, quer dizer, a comunidade cristã. O cristão também é aquele que, desde as pequenas comunidades locais mesmo, né, até a ideia de cristandade, né, um grande império mundial, né,
sobre a égide do cristianismo, isso também tentou colocar o indivíduo dentro de uma comunidade. Quer dizer, o sentido da sua vida em relação a essa comunidade, as suas crenças e a maneira como as pessoas se relacionam, né? Então, o cristianismo foi também uma tentativa de estabelecer, né, uma vida comunitária. Com outro critério. Uma vida comunitária. Mas, também desse ponto de vista religioso, a época moderna trouxe uma modificação. Né? Ou seja, na Idade Média tinha-se uma relação coletiva com Deus. Né? O que quer dizer isso? Ou seja, o indivíduo via-se em relação a Deus como parte de uma comunidade. E, portanto, a sua salvação, a salvação da sua alma, a edificação de si mesmo, né? Dependia muito da comunidade em que ele vivia. Até o protestantismo, não é isso? Aí, justamente, a época moderna coincide com o advento do protestantismo, em que esse caráter comunitário da religião e da relação com Deus, né, intermediado por uma instituição que era a igreja, né, que garantia a força da comunidade, foi substituído por uma relação individual, né, uma relação quase que privada, né, Sou eu com ele. Com Deus, ou seja, faz parte desse advento de uma certa solidão que está entranhada muito no indivíduo moderno, né? Seja do ponto de vista social, econômico, mas também religioso. Quer dizer, entre eu e Deus, uma relação direta, da qual a minha salvação depende, né? E com uma distância muito grande, né, entre eu e Deus, e não há intermediação, que eles não reconhecem uma igreja institucionalizada, um sacerdócio, né, como intermediação, o indivíduo fica assim na sua finitude, né, na sua solidão, desamparado, né, diante de Deus. Ao mesmo tempo ele ganha um poder. Mas ao mesmo tempo é ele. E sou eu que posso falar ele com que você, vai resolver com o ele problema. ali, com Deus e tal, né? Qualquer que seja o problema, é ele que vai resolver, né? Então isso está muito de acordo com a visão, né, individualista que prevaleceu a partir de um certo momento. Vamos colocar assim, antigamente, até um determinado período, eu só existia se eu fizesse parte de uma comunidade. Isso. Certo? Aí, de repente, a gente se levantou, conquistou um poder acima da comunidade, inclusive de me relacionar diretamente com esse tal de Deus, e eu passo a ter uma individualidade, eu fico mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais solitário. Uhum. E com mais medo de enfrentar a vida. Uhum. Me sinto menos seguro, mais prepotente. É mais ou menos, eu estou tentando resumir tudo que a gente está falando nessa e a consequência uma pequena disso, historinha. E a consequência disso é a tentativa de recompor grupos, né? Certamente o que acontece hoje, um fenômeno da internet, é uma tentativa de se recompor grupos que já não havia mais condições de concretamente acontecer. Que a vida das pessoas... É que parece boa a ideia da gente ganhar poder e se libertar da coisa do... Mas do jeito que você coloca também parece que é ruim, né? Entendeu o que eu estou falando? Assim, parece bacana, você fala, pô, agora a gente não está mais submetido a um grupo, né? E a gente pode individualmente fazer escolhas, o tal do livre-arbítrio, etc. Mas eu sinto um jeito que você coloca que isso é uma deterioração. Sim. É isso? Porque quando o indivíduo era respaldado pela comunidade, na medida em que ele voltava-se para si como indivíduo e tentava cuidar de si, ele obrigatoriamente tinha que levar em conta a comunidade. Quando o indivíduo volta-se para si e tende a ignorar os outros, em proveito dos seus próprios interesses, não é? Esse isolamento, qualquer que seja a quantidade dos indivíduos, esse isolamento dificilmente vai provocar uma ação grupal. Quer dizer, você provoca uma agregação circunstancial, mas não uma ação grupal. Tanto é que o próprio liberalismo insiste muito nisso, né? Uma sociedade são indivíduos que se reúnem para melhor administrarem os seus interesses. Desde que que pressupõe que a gente é racional também, o que não é E aí não é a racionalidade vai fazer com que as pessoas não se matem o e que tal. não é verdade. Nem sempre. Então, mas você percebe então que o princípio, né, é sempre o indivíduo isolado e quando ele se reúne, quando ele se agrega, isso vem por consequência de um interesse individual, né? Portanto, é sempre o princípio, né, na modernidade, o princípio é sempre o individual e o interesse. Você está chamando de capitalismo. Né? Isso né? É o mundo capitalista. A manifestação da mais modernidade ou menos, século é isso. E que acaba, XVI. desse ponto de vista, isso.
isolando as trouxe pessoas e essa consequência. exacerbando não um individualismo, mas um egoísmo, vamos chamar assim, sei lá. Certo. A individualidade passa para um individualismo, o que já é um exagero, e a partir daí você pode chegar então ao egoísmo, narcisismo e fenômenos contemporâneos desse tipo, né? E o que a gente vai fazer com isso? Conviver com isso, porque são fenômenos históricos, não é? Hoje em dia, você tem então tentativas de pensar, principalmente do ponto de vista da filosofia, mas também do ponto de vista da sociologia, como deveria ser a nossa visão de nós mesmos e dos outros, para que eventualmente isso pudesse ser superado ou minimizado, né? Por exemplo, durante todos esses séculos de modernidade, o indivíduo foi o centro e o conhecimento, a ética e todas as atividades do indivíduo irradiaram-se dele, né? Bom, como você está dizendo aí, as consequências não foram muito boas. Experiência histórica... Parece que não está indo muito bem. Houve muitos Destruímos desastres, o planeta, tá certo? A gente continua muitos desastres, nos destruindo, etc, etc. Justamente... Então a questão é essa, mas é muito difícil você reverter essa situação. Mas a proposta, em princípio, né, que por vezes se faz, seria essa. E se nós invertêssemos o polo de referência? E se nós achássemos que tudo começa com o outro e não comigo mesmo, né? Veja que no caso do cristianismo, a civilização comunitária dava muita importância ao próximo, né, ao amor do próximo, para que justamente cada um pudesse viver em função do outro, cuidando do outro e amando o outro. É uma forma de amar a Deus, né? Quando o mundo então se dessacralizou e tornou-se mais materialista, né, esses valores então foram desaparecendo. Não deu muito certo também, quer dizer, era bonito, mas só a gente vê também a história da igreja. Sempre uma coisa muito parcial. Não funcionou muito. Sempre uma coisa muito parcial. É bonito, mas não funcionou. Não sempre houve o outro que não mereceria o seu amor, não é? Eu gosto de citar sempre uma frase de São Bernardo, que foi um grande apologista das cruzadas, né? E ele costumava dizer o seguinte: matar muçulmano não é homicídio, porque ele não é homem. Então não é homicídio. Ô, louco. É verdade. São Bernardo. E virou santo. Então, você vê como não dá certo esse negócio. Nem sempre. Né? Nem sempre. Não, você veja que a Europa, no século XVII, viveu uma guerra de religião que durou 30 anos. Entre cristãos, católicos e protestantes, né? Quer dizer, realmente é sempre assim, o princípio é uma coisa. A efetivação prática desse princípio passa por tantas circunstâncias e variáveis que ele acaba até sendo o contrário e coisas dele. mesquinhas e etc. É claro que, certamente nessas guerras, o que era a religião? Um pretexto para que outros interesses viessem a prevalecer, né? Eu quero te fazer uma pergunta, assim, a gente tem falado, né, você vem falando aqui, ou nos ensinando, né, mais ou menos como a gente vem se vendo ao longo do tempo, né? E hoje você deixou super claro que a gente se vê de uma maneira bem individual, até demais, né? Uhum. Como você definiria então quem somos nós humanos neste tempo que a gente vive agora? Então, nós somos principalmente uma agregação de indivíduos que vivem sob a égide da alienação, ou seja, daquele indivíduo que perdeu a sua singularidade, sua subjetividade. Eu costumo usar uma expressão quando eu falo disso, que é uma espécie de demissão, né? O sujeito demitiu-se de si, demitiu-se da sua subjetividade, né? Então, por isso que a procura de si, o conhecimento de si, tornaram-se temas importantes, né? Porque justamente essa crise, né, que significa essa espécie de renúncia a si mesmo para poder viver num mundo em que a singularidade não tem mais lugar, também ocasiona, de outro lado, essa busca, essa angústia. Só existe esse programa aqui por causa disso, né? Porque senão a gente não estava perguntando essas coisas todas, porque se a gente já soubesse, né? Pois é, e mesmo essa preocupação que você disse agora com esse tipo de conversa, né? E a procura que isso tem, por exemplo, nos cursos, né? Isso mostra que, apesar da sociedade estar se dirigindo sempre no sentido de uma homogeneização, perda de singularização, e o sujeito como perda de si,
você ainda tem um fundo de angústia, não é? Que faz com que as pessoas sempre busquem, de diversas maneiras, né, esse encontro consigo mesmo, né? Muitas vezes o encontro consigo mesmo é um encontro com uma imagem de si, que continua sendo alienante. Mas o fato de que essa busca permanece, né, significa que, apesar da crise ética que nós vivemos, né, ainda não houve, digamos, uma perfeita resignação, né, a que o indivíduo, né, tem que deixar de ser ele mesmo, né, para poder ser alguma coisa. Quando você fala eficaz. ainda, me parece que você tem a ideia de que as coisas estão caminhando para algum lado onde isso vai se realizar em algum momento. Isso é desejo também, né? Pode ser. Agora, a finalidade é difícil. Quer dizer, caminhando para onde? Né? Não se pode dizer. Mas o que se pode dizer é que há a visão de que há uma busca, né? Essa busca nem sempre tem um horizonte muito claro, né? Mas eu acho que isso deve ser valorizado, né? A busca em si. Na medida em que você conseguir dar para essa busca instrumentos que a clarifiquem, né? Não do que as pessoas querem, mas enquanto procura mesmo, enquanto busca, né? É bom o indivíduo se sentir desidentificado, né? Porque aí ele se sente na obrigação de procurar por ele mesmo. Então nós vivemos numa época em que a identidade está perdida, né? Então isso dá às pessoas o desejo da identidade. E o impulso e o movimento do conhecimento. Eu acho que isso tem que ser encorajado. Quer dizer, quanto mais a gente estiver distante da gente, mais a gente vai ter vontade de saber sobre a gente, é isso? Sim, sim. O desejo de si é um desejo fundamental, né? Todos os desejos significam, na verdade, a condensação de um só. Eu desejo me realizar, ser eu mesmo. E busco as coisas mais diversas para isso, né? Aí tem uma variedade muito grande, é caótico a busca. Mas o princípio da busca é muito válido, né? Eu desejo ser eu. E vou atrás disso de várias maneiras, né? Às vezes metendo os pés pelas mãos. A maioria das vezes. Enquanto esse desejo permanecer, eu acho que há ainda uma esperança de que, ou seja, não houve uma completa desumanização, né? Então, ser humano é ter o desejo hoje em dia, de ser saber humano o que se é. Hoje em dia, ser humano é desejar ser humano. Muito obrigado pela sua generosidade, dividir um pouco do que você sabe para a gente tentar compreender ou tentar passar perto daquilo do quem somos nós. Obrigado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.